Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que estamos mais uma vez na casa do nosso Pai. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino 56 da nossa harpa. Tudo em Cristo. Song
Deixar os nossos avisos. Amanhã nós temos um grande culto, ceia do Senhor, nós estaremos aqui cercando a mesa do Senhor e anunciando a sua morte até que Ele venha. Estaremos aqui. Irmãos, domingo pela manhã, aquela escola bíblica abençoada, e o grande culto à noite, louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos agora louvar a Deus com o hino 210, a nossa arma. Enquanto cantamos, nós vamos contribuir com a obra de Deus. 210. Alegria, paz eterna.
Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, estamos aqui. Irmão José Carlos, federação. O filho João Paulo, que está aniversariando. E hoje, pela minha esposa Elza, os irmãos querem parabenizar o filho do nosso irmão e orar por ele. Amém? Irmã Cecília, pela oração de seu favor. Pela irmã Zilda, que não está bem de saúde. Vamos, irmãos, de pé, orar uns pelos outros. E Deus sabe as necessidades de cada um de nós. Depois saímos meditando na palavra de Deus. Presbítero Ismael, orando ao Senhor. Paz do Senhor, querido Deus e Pai Celestial. Nesse momento, Senhor, eu estou na Sua presença, agradecendo pela bondade gloriosa de ter, Pai Santo e Justo, esta oportunidade de estar diante da Sua presença, louvando e glorificando o Senhor. Deus amado, o Senhor é tão precioso, cuida bem de nós, nos dá livramento, nos concede graça e dá-nos uma oportunidade como essa para reunir-se na Sua presença, para ouvir a Tua santa palavra que será daqui a instante transmitida pelo Teu servo. O Senhor há de usar poderosamente na palavra. Deus amado e santo, abençoa, Senhor, esse pedido de oração que está em minhas mãos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa sustentar. Deus fiel, que o nome do Senhor seja exaltado na vida de todos, que o Senhor possa encher de paz, de alegria, e que possa repetir, Pai Santo e Justo, anos de vida que dê graça do céu, poder, alegria. Pai eterno, que o Senhor há de passar as suas mãos saradoras sobre as enfermidades, aqueles que às vezes não conseguem, Senhor, estar em lugar como este, que o Senhor há de sustentar, dando da sua graça. Fique conosco, Senhor, nos dando o seu poder, na sua bondade, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está, o primeiro versículo que nós vamos ler, está em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ver o versículo de número 1 e o versículo 2. É uma palavra muito conhecida. Que nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Os irmãos observem, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que
o pecado tão de perto nos odeia. No segundo versículo diz que ele está ao derredor. Esse derredor pertinho também, em volta, procurando, diz que bramando, como um leão, procurando alguém que possa, procurando alguém. Esse alguém não é o povo lá de fora, não. Esse alguém não são os incrédulos. Esse alguém é eu, você que está servindo a Deus. Por isso que o versículo diz: sede sóbrios e vigiai. Quem é uma pessoa sóbria? Como é que é? Consciente do que está fazendo, atento, que está com a sua faculdade mental em ordem, ativa. Que Deus nos ajude, irmãos. Quando vamos meditar alguns minutos, irmãos, há pelo menos 5 coisas desse texto que vamos analisar. Primeiro ele fala deixar os embaraços. Os embaraços. Isso fala de impedimento, obstáculos que o inimigo coloca no nosso caminho para nos impedir. Sabe, nós estamos vivendo uma época tão difícil, há tanto impedimento para as pessoas nem congregar mais, nem estar na casa de Deus mais. Nunca houve um tempo tão difícil. Antigamente, a gente convidava os pecadores, as pessoas que não eram crentes ainda no Evangelho, para vir para a igreja. Hoje nós temos que convidar os crentes. Vamos, irmão, vamos. Porque a maioria não quer mais. Nunca houve, irmãos, dias tão trabalhosos, tanto impedimento na vida das pessoas. Os embaraços, não é pecado, mas pode levar ao pecado. Preocupados com as coisas desta vida, trabalho, tantas outras coisas. Aí aparece aqui no domingo com aquela cara de cansado, arrasado, sem alegria, sem desejo. Uma boa parte já não tem mais nem droga de joelho mais para falar com Deus. Pleno culto de ceia, quando você fala amém, a metade está sentada. Crentes que vieram para participar da comunhão do corpo de Cristo, que já não dobram mais os joelhos. A oração já não existe mais na vida dele. É triste, é lamentável a época que nós estamos vivendo. Preenche o período da oração com conversação, com louvorzão e outras coisas mais. E as reuniões são frias, vazias da presença de Deus. Segundo, deixar o pecado. O sentido aqui é aquele que a pessoa é viciada nele.
qualquer que seja a sua fraqueza ou pontos vulneráveis, quer não, quer sim, ou não. Todos nós temos um ponto vulnerável, um ponto de fraqueza que você pode deixar, que você pode eliminar. Depois nós vamos ver alguns exemplos. Terceiro, correr com paciência. Não é atropelar os outros, não. É correr com paciência. É uma corrida que nós estamos, irmãos. Nós estamos numa corrida. Há um alvo a ser alcançado. Houve um ponto de partida. Você estava perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas um dia a palavra veio ao seu coração. Você levantou as suas mãos cansadas, aceitou a Cristo como seu Salvador. Ali é o ponto de partida. E quantos começaram e hoje não estão mais no caminho? Os embaraços, os vícios, os pontos vulneráveis o fez sair do caminho. Irmãos, quarto, olhando para Jesus, que é superior aos heróis da fé. Aqui ele fala, nós estamos rodeados uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunha? Não é o pessoal lá do mundo, não. Não é o pessoal da igreja, não. Aqui ele está falando daqueles heróis da fé. Eles foram importantes, mas você não está mandando olhar para eles. Está mandando olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Olhar para Jesus. Tem muita gente se embaraçando, em vez de olhar para Jesus, ele fica olhando o defeito dos outros. Em vez de olhar para Jesus, ele fica olhando para o defeito do pastor, o defeito do presbítero, o defeito do irmão do instrumento aqui. A Bíblia está mandando olhar para Jesus. Os heróis da fé, eles também tiveram seus pontos frágeis, que nós vamos ver alguns aqui. Pontos negativos, mas eles conseguiram vencer. Sabe, irmãos? Em quinto lugar, considerando sua vida, sua conduta, a vida de Jesus, a sua conduta, como ele andou, como ele falava, como ele vivia, a sua conduta, sua coragem perante os sofrimentos. Nós estamos aqui, ninguém quer sofrer mais. E tem um evangelho coach, um evangelho de prosperidade aí que não tem sofrimento. Se alguém está sofrendo é porque está desviado e está errado. Quando Jesus, ele não nos prometeu mar de rosas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Não prometeu. Esse evangelho é só vitória, só vitória, só vitória. Não. Agora, considerando a vida de Jesus, Jesus está olhando para ele. Olhando para ele. Como era a sua conduta? Como era a sua vida? A sua resignação, o seu sofrimento. A Bíblia
Bíblia diz que, sendo Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Muitas vezes, irmãos, é a necessidade de se esvaziar-se de você mesmo, humilhar-se perante Deus, sabe? Perante o sofrimento. Ele sofreu muito. Mas vamos adiante. Vamos para Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Muito conhecido esse texto, mas é bom nós lermos. Capítulo 4. Pode ler. Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, irmão. Gênesis 4, 6 e 7. É, 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: Por que te irás? Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá citação para ti. E se não, fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Deus deu uma olhada na cara de Caim. Caim estava com semblante caído. Há pessoas, irmãos, só de você olhar no semblante dele, você já vê que ele não está bem, que ele não está muito espiritual. Nem precisa ser profeta, não. Você já vê que ele não está bem. Caim estava no semblante. Por que Caim caiu no semblante? Porque simplesmente Deus não aceitou a sua oferta. O problema não estava na oferta. Ele não trouxe abóbora podre, ele não trouxe espigas podres, ele trouxe bom também lá na sua. O problema estava no ofertante e não na oferta. E Deus atentou para a oferta de Abel, que trouxe lá uma cordeirinha e sacrificou ao Senhor. Eu creio que quando Abel estava sacrificando aquela cordeirinha, é como ele mesmo estivesse morrendo, ofertando a Deus um sacrifício. E Deus recebeu o seu sacrifício. Olha, irmãos, Paulo disse: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que Deus está recebendo todos os nossos cultos? Como nós nos comportamos dentro da casa de Deus? Como? Será que quando nós saímos, chegamos em casa, Deus olha para nós e diz: hoje você me prestou culto racional? Racional quer dizer um culto segundo a razão, um culto com entendimento, um culto com temor e tremor de Deus recebeu. E você sai edificado. Deus fala com você. Por isso a Bíblia diz: guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Vamos ver aqui. Ele caiu no semblante.
Aí Deus já dá uma chance para eles. Caim, se você fizer bem, haverá aceitação também para ti. Mas se não fizeres, o quê? Bem, o pecado jaz à porta. O pecado está te tocaiando. Vocês não sabem o que é uma tocaia? Lá no Espírito Santo é considerado o estado onde tem mais covarde, porque ele fica atrás da moita para matar alguém que vai passar. Ele fica tocando. O pecado está te tocando, Caim. Cuidado, Caim, que o pecado está te tocando. Caim, o pecado está ao teu redor. Caim, o pecado está aqui, ao teu derredor, está pertinho de você. Não pense que cada um de nós, irmãos, que o pecado não está pertinho de nós. Agora Caim, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que Caim, ele poderia dominar o pecado. Ele podia dominar. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Mas ele não dominou. O pecado que dominou ele. Olha no verso 8. Então falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Primeiro homicídio na terra. A palavra pecado, irmãos, aparece aqui pela primeira vez. Bem verdade que a Eva e Adão pecou, mas lá não está escrito pecado, aqui está escrito pecado. Pecado. Meus irmãos, vamos para Tiago capítulo 1, do 13 ao 15. Epístola Universal de Tiago. É, 13 até o 15. Ninguém sendo tentado, diga. Meu Deus está me tentando. Pode ir. Ninguém sendo tentado, diga. De Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Pelo mal. E a ninguém tenta. A ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha. Depois, Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Olha o que Tiago disse. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Sabe quem é que tenta? O diabo. O tentador, ele tentou Jesus. Não foi? Se ele tentou Jesus, que não tinha pecado, e nós? E aqui, irmãos, ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você sabe o que é concupiscência? Apetite carnal desordenado. Apetite carnal desordenado. Aí, o que acontece? Havendo a consciência concebido, dá luz ao pecado.
gera a morte. Não é pecado você ser tentado. Pecado é você cair na tentação. Pecado é quando a consciência gera o pecado. Dá luz ao pecado. A consciência é a avó da morte. E gera o pecado, que é o filho da consciência. E o pecado gera a morte. Irmãos, Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, Despertou em mim o quê? gerou em mim toda a concupiscência. Por quanto? Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Pecado. Olha, irmãos. Eu fiquei olhando esse versículo, irmãos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. É o pecado que gera a concupiscência. O mandamento despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E sabe, irmãos? Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O pecado mata. O pecado mata. Olha essa, irmãos. O 10 e 11. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado mata. O pecado mata. Lá na igreja de Sardes, tinha o pastor daquela igreja, irmãos, tinha nome que estava vivo e estava morto. O pecado matou ele. Queira ou não queira, irmão, nós estamos ainda no corpo da morte. Nós estamos no corpo da morte. Lá no versículo 24, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, irmãos, eu fico pensando, mas Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em quê? Em espírito. O que acontece? Aí, diz a palavra, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Se você andar em, aí está com um H, um E maiúsculo aqui, andar no Espírito Santo, o Espírito Santo vai te orientar. Não faça isso, não faça aquilo. Ou não? Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te livrar. Ele é o paráclito. Ele é o companheiro fiel. Se você andar nele,
você escapa da concupiscência da carne. Cuidado com as 3 filhas de Adão: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. 3 coisas perigosas. Sabe, irmãos? Concupiscência dos olhos. Nós não podemos jactanciar-se, porque não, eu sou batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos, eu falo línguas estranhas. Eu até profetizo de vez em quando. Isso não te isenta de ser tentado e não te isenta de cair, se você não tomar cuidado. Olha o que aconteceu com um homem que perto dele, meu Deus, quem sou eu? Mas, irmãos, vamos lá em 2 Samuel, capítulo 11, do 2 ao 4. E aconteceu, na hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Aleluia. Ele estava desde... Que hora que estava? À tarde, irmão. Davi era para estar lá na batalha, junto com o seu povo que estava guerreando. Geralmente o rei ia na frente com o povo. Era para estar na guerra. Mas Davi estava em casa, tirando uma soneca da tarde. À tarde. Desocupado. Há um ditado que diz que a mente desocupada é oficina do diabo. Aí ele levantou de tarde, quem sabe até esfregando os olhos. Lá estava um obstáculo, lá estava algo que o diabo colocou bem diante dos olhos dele. O diabo colocou diante dos olhos dele. A mulher estava se banhando. Lá no Oriente, irmão, tem aqueles. Os banheiros não tinha teto. E como lá era mais baixo, o palácio era mais alto, ele estava lá na sacada, desocupado, de tarde, sem fazer nada. E olhou e viu uma mulher que estava se banhando. O que aconteceu? Era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que um dia Deus disse: achei Davi, eu com meu santo óleo ungiu. Nessas horas, a concupiscência dos olhos. Quem é aquela? Quem é aquela? Ele deu de um sem braço, irmãos. O que ele jogava? Quem é aquela? Davi perguntou por aquela mulher, disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Eli, de Urias,
É mulher casada. Mas a concupiscência da carne, o desejo da carne, exagerado, desordenado, vai buscar para mim. E o resto você já sabe. 3 coisas que podem levar o homem ao pecado. Primeiro, dinheiro. Cuidado com dinheiro. Segundo, o sexo oposto, tanto homem como mulher. Terceiro, fama. O dinheiro é uma coisa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu não sei, irmão, mas tem uns crentes que gostam de dinheiro demais. Dinheiro é mal? Não. Ninguém vive sem dinheiro. O problema é o quê? Porque o amor do dinheiro. O amor do dinheiro É a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. se transpassou a si mesmo com muitas. O dinheiro é bom. O problema é o amor do dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. Ninguém. Vocês não sabem, irmãos? Esses alguns exemplos nós não lemos, o tempo não dá. Lembra de Acã? Quando viu a cunha de ouro, quando ele viu a prata, não aguentou, né? E qual foi o fim dele? Morte. Qual foi o fim de Geazi? Lembra? O moço de Eliseu? Não aguentou, disse, aquele meu senhor é muito besta, né? Eu vou correr atrás daquele, eu vou pegar alguma coisa. Morreu leproso, morre. Ele é a descendência dele. Lembra de Judas Iscariote? Vendeu o seu senhor por 30 moedas de prata. Lembra dos irmãos de José? Venderam o próprio irmão por 20 peças. Dinheiro. Existe outra coisa aqui. Fama. Tem pessoas que não sabem administrar o sucesso. Ele fica besta. Ele fica orgulhoso. Ele fica soberbo. Vamos, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Cuidado, irmãos, com a fama. A fama, ela pode ser boa. E pode ser má. Tem pessoas que têm uma fama de misericórdia. 2 Crônicas 26, versículo 15. Olha, meu Deus, que coisa linda. Cuidado quando a fama for. Cuidado. Também fez em Jerusalém máquinas Invenção. da invenção de engenheiros Olha. que estivessem nas torres e nos cantos Para tirar para atirarem flechas em grandes pedras. E voou. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, Até. que se tornou forte. Agora, depois que ele ficou forte, o que aconteceu? Ao verso 16, pecou. 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Até que transgrediu. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor Para queimar incenso no altar do incenso. Ele não podia fazer isso. Ele transgrediu. Ele pecou. A fama, irmãos. Tem gente que não sabe administrar a fama. Ele fica besta, ele fica orgulhoso, ele fica. De autoridade. Abuso de autoridade. Ele fica famoso.
Quantos aí que ficou famoso? Só vou lá por tanto. Porque ficou famoso. O povo convida ele porque ele ficou famoso. E quantos já caíram? Quantos já caíram? Eu conheci um cantor que congregou comigo lá em São Paulo. Ele foi para o lado de Minas Gerais, um grande congresso, tem os pregadores desses famosos que tem aí, sabe? Não vou dizer o nome, porque é questão de ética, porque está sendo gravado, né? Terminou o culto, os pregadores vão pregou lá, os cantores vão pregou, e foram para o hotel, ele estava mesmo no hotel. Né? Quando chegou lá, no hotel, eles tomaram um banho, jantaram, e uns 3 minutos, vamos dar um rolê por aí, vamos? E o cantor falou, esse humilde, falou, vou nada. E os 3 pregadores foram dar um rolê. Chegaram amanhecendo o dia. Onde é que estava? Não vou dizer para vocês. É gente, quando eu vejo eles pregar, e vive enganando o povo por aí. Vive enganando o povo por aí. Alguns deles já estão no 3º ou 4º casamento, mas estão pregando por aí. Fazendo barulho. Olha, irmãos, que Deus tenha misericórdia. A fama, né? O sexo oposto. João capítulo 31, verso 1. Jó 31, versículo 1. Jó? Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria uma virgem? Fiz concerto com os meus olhos. Como fixaria numa virgem? Irmãos, isso aqui é muito sério. Como fixaria numa virgem? Numa certa igreja nossa, não vou dizer aonde, o pastor João estava sentado numa cadeira assim. Mas vai falar um pouquinho, caiu. De repente vi uma Jezabel no corredor. Jezabel no corredor se requebrando, né? Porque agora está usando umas roupas que eu vou te contar, né? Sinceramente, que não é de crente, não. E aquele pastorzão colocou os olhos em cima, e ela passou de lado assim, quase caiu da cadeira. A cadeira até levantar a perna. Fixou os olhos. Sabe, irmãos? Aí no versículo 6 ele diz: pese em balança firmes. Saberá Deus a minha sinceridade. Isso aqui, irmãos, falar para Deus pode me pesar. Em balança, porque a balança de Deus é fiel. E o Senhor saberá a minha sinceridade, o meu caráter, a minha personalidade. Pode pesar. Pode pesar. Sabe, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Mateus capítulo 5, versículo 28. Tem gente que acha que é tudo na graça, agora, mas a graça é graça. Tem algumas coisas na graça, irmãos, que é muito mais apertado. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Oh. Se alguém atentar, Jesus falando, hein? Ouviste que foi dito, verso 27.
antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Aí Jesus dá um conselho, irmãos. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para fora de ti. Jesus. Pois é melhor que se perda um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corre e atira para longe de ti, porque te é melhor um dos seus membros se perda do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Pensa que a coisa é muito fácil na graça? Pensa. Não é muito fácil. Números 15, versículo 39. Vamos lá no Antigo Testamento. Que Jesus falou lá no Antigo, né? Vamos no Antigo Testamento. Números 15, 39. Nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Os vossos olhos, os quais andaram? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Adulterando. Mas adulterando só com o olho, é? Nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembrei de todo o mandamento do Senhor e aos façais. Não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Irmãos, existem várias falas de adultério. Tem o adultério da palavra, tem a pessoa adulterando a Bíblia. Tiago falou acerca de adultos e adúlteras, porque eles estavam adulterando a palavra. Nunca houve tanto adultério da palavra. Adulterando a palavra, tirando ou às vezes aumentando a palavra. Mas, meus irmãos, finalizando, vamos aprender com Moisés alguma coisa. O pecado, eu me lembro de um pastor que pregou aqui, ele disse que o pecado, a princípio, ele é prazeroso. Depois traz inquietação. E depois de consumado, a morte. Hebreus 11, 25. Aprendeu alguma coisa com Moisés, que ele preferiu ser o quê? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ver o gozo do pecado. O gozo do pecado. Por um pouco de tempo, o gozo do pecado. Vocês não sabem, por causa de 5 minutos de prazer carnal, muitos vão passar a eternidade no inferno. Mas Deus avisa, não? A Bíblia diz que o avisado vê o mal, se esconde. Provérbios 27, versículo 12.
O avisado vê o mal e esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Se cada um de nós estiver escondido com Cristo em Deus, o mal não vai te pegar. Não vai. O avisado vê o mal. Ele vê. Por que, irmãos? Vê uma coisa. Cobiçar é outra. Por isso Jesus tira os olhos. Quando Jesus falou, não é arrancar mesmo, enfiar uma faca e arrancar, não. Tira os olhos de cima. Tira o olho. Olha para o lado. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa. O capítulo mais triste de Provérbios é o capítulo 7. Nós não vamos ler, mas quando você chega em casa, leia todo esse capítulo. É um capítulo pequeno, mas tem alguma coisa aqui, irmãos. O camarada estava desocupado, igual Davi, né? Estava desocupado. Verso 7 diz assim, verso 6: por que da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Ele queria seguir o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher saía ao encontro com enfeite de prostituta e astuto coração. Esta era a alvoroçadora, contenciosa, e não parava em casa dos seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele. Aproximou do rapazinho desocupado, né? E o beijou, e o esforçou o seu rosto, e disse: sacrifício pacífico tenho comigo, hoje paguei meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a sua face, e eu te achei, te achei. Já cobri minha cama com coberta de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Linho fino do Egito. Parece que tempo aí compraram uns linhos finos do Egito aí para o presidente aí, né? Mas o Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Olha, está com perfume tremendo lá. Vem, saciemos de amores até pela manhã, alegremos-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. O sacrifício que ele levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, das visões dos seus lábios, e o persuadiu. Ele segue a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. É muito triste esse capítulo, irmãos. Quantos já não foram alcançados? Desocupado. Já estava à noitinha, por que não foi para casa? Por que não foi dormir? Mas ele seguiu. Isso aqui, irmãos, é uma história, uma parábola. Nós devemos tomar muito cuidado
com a nossa vida espiritual, porque o inimigo não dá trégua. Eu quero até deixar um conselho. Quando nós falamos sobre o dinheiro, irmãos, existe aí um tal jogo de azar, irmão. Existe um tal de jogo do tigrinho, não tem? E tem muito crente entrando por esse caminho. Teve um caso por esses dias aí, o casamento dele já estava quase acabando por causa disso. Pegando dinheiro emprestado de agiota para cobrir. É uma coisa terrível, irmãos. A pessoa fica no jogo de azar. Perde a casa, perde até a família. Existe o jogo do bicho, não é? O jogo do bicho. É tudo perversão. Mas tem crente jogando no bicho, meu irmão. Loteria. Um dia, irmãos, eu fui pagar uma conta numa lotérica. Lá estava eu, na fila, e chegou o pai e o filho, crentes, irmãos. Foram lá, pegaram a folhinha, fizeram a aposta. Eles nem sabem até hoje que eu vi eles lá. Não congrega aqui. Até hoje eu não sabe que eu vi eles lá. Quer ser rico? Eu fiquei pensando, Jesus, eu não queria ver isso aí, Jesus. Ainda bem que eles não me viram. Há poucos dias, meu filho foi pagar também uma conta. Tinha um pastor lá, fazendo jogo. Ainda falou para meu filho, você é filho do pastor Manuel? Sou. Eu falei, na fezinha aqui, viu? Ele está doidinho para me pregar aqui. Não, cravo. Aqui não. Aqui eu não vim pregar. Conferencista, né? Porque tem um conferencista e tem um oferencista que se oferece. Fica para mostrar, eu vou lá. Deixa eu, qualquer dia, deixa. Eu não posso colocar um ímpio no púlpito para pregar a palavra de Deus. Uma pessoa que está seguindo, acontecendo com ele, está lá, o amor ao dinheiro. E é pecado, pastor. Eu vou fazer 73 anos de idade. Eu nunca precisei disso. Vivo do suor do meu rosto. E até aqui Deus tem guardado. Amém? Vamos ficar de pé. Querido Deus, Pai justo, neste momento, Senhor, eu estou na Sua presença, agradecendo pela Sua bondade, pelo gozo que o Senhor tem conosco, pela palavra. Deus eterno e poderoso, ajuda-nos para que possamos estar cada vez mais guardados pelas Suas misericórdias. Difícil, Pai Santo e Justo, é estar ouvindo e sabendo, Pai Santo e Justo, que existem muitas coisas, às vezes escondidas, mas o Senhor é santo e glorioso. Às vezes é tão fácil escondermos, mas dos seus olhos jamais esconderão. Pai justo e eterno Senhor, grandes coisas o Senhor faz, o Senhor é tão sublime que dá a oportunidade para que possamos cada vez mais fugir bem distante, para que nunca venhamos ser pegos, Senhor, pelo adversário de nossas almas. Pai santo e glorioso, que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida, seja lá onde for, mesmo distante, Senhor, lá nas profundezas, lá nas alturas, mas o Senhor consegue nos enxergar. Pai eterno e poderoso, ajuda para que possamos estar guardados pela Sua misericórdia, pelo Seu santo amor. Ensina-nos, Senhor, a fugir
a se distanciar cada vez mais para bem longe do pecado, para que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida. Fica conosco, nos dando graça. Nessa hora, Senhor, eu te peço que o Senhor há de nos abençoar, ao sair daqui que sejamos guardados pelo Seu Santo Espírito, pela Sua bondade, para que possamos ir para os nossos lares, regozijando na Sua presença, remoendo, Senhor, a palavra que entra lá dentro de nós e faz arder o nosso peito, para que o nome do Senhor seja exaltado, que possamos, Pai, estar guardados por Ti. Ajuda-nos para que possamos cada vez mais obter, Senhor, a resposta, obter o gozo, a alegria do Espírito Santo em nossa vida. Te louvo, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: amém.